Graça e paz para você, gravando mais um vídeo para deixar uma mensagem muito especial para você que está aí assistindo. Se você quiser acompanhar aí, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Vou ler para você sobre a parábola do semeador, versículo 5. Diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Então eu quero ler a parte A desse versículo, eu vou repetir mais uma vez. Eis que o semeador saiu a semear. Amém? Glória a Deus. Antes da gente começar a falar sobre isso, é muito importante trazer algum entendimento. Jesus, naquele momento ali, ele estava falando sobre o trabalho do semeador. Ele falava sobre parábolas e explicava de uma forma, certamente por parábolas, para que as pessoas, algumas pessoas, ouvissem e não entendessem, vissem e não percebessem nada. Porque mais adiante no versículo, no capítulo, Jesus vai dizer o seguinte: Jesus vai dizer que aos discípulos era revelado o poder daquilo que estava sendo dito. Então veja bem, nós precisamos analisar esse versículo 5 para que a gente possa tratar do assunto que eu quero tratar aqui, para deixar salva essa mensagem para você. O semeador saiu a semear. Vamos pensar um pouco sobre isso. O semeador saiu a semear. Quando a gente pensa em semeador, a gente logo lembra do homem do campo, semeando, plantando, pensando já na colheita, pensando que aquela semente que está na mão dele, muitas das vezes é de onde ele vai tirar o sustento para a família dele, é de onde ele vai tirar o lucro do investimento que ele fez para poder plantar. Mas veja bem que algo interessante que é, porque nessa tradução, na tradução desta palavra, a palavra semear, ela significa, a palavra traduzida do grego é espairo, que significa semear, espalhar, disseminar. Então quando ele diz que o semeador saiu a semear, ele quer dizer que aquele que semeia, aquele que espalha, veja bem, ele está cumprindo um id. Jesus está usando uma parábola, fazendo uma analogia, mas ele quer dizer sobre o quê? Sobre a multiplicação da palavra de Deus sobre a terra. Mais adiante, nos próximos versículos, Jesus explica sobre isso. E é importante a gente entender. O segundo ponto é a palavra saiu. O semeador saiu a semear. Essa palavra saiu, ela significa ir. Mas ela tem três aplicações muito importantes. Daqueles que deixam um lugar por vontade própria, olha só, ou daqueles que são expelidos ou expulsos de algo. Então veja bem, não é um ir simplesmente por ir, sem um entendimento, sem um querer, sem uma vontade, ou ir só por ir. Não, a palavra utilizada para dizer que o semeador saiu, ela implica uma ação específica, comparada a alguém que sai por uma vontade própria, ou é porque é expelido ou é expulso de algum lugar. Para que a gente entenda isso, imagine você sendo expulso de algum lugar para ir para outro, ou você saindo de algum lugar porque você está incomodado, ou porque você tem que fazer alguma coisa, então você entende a vontade, qual é a motivação que você tem para poder sair desse lugar. E algo que eu queria dizer também em cima dessa palavra, um outro significado também que me chamou muita atenção quando eu estava analisando o significado dessa palavra com números de Strong, na Bíblia com números de Strong. Tem uma outra aplicação que é muito interessante, que eu fiz até a questão de anotar. Sair da privacidade e ingressar no mundo, diante do público, daqueles que pela inovação da opinião atraem atenção. Então veja bem, significa sair do anonimato por algo que você traz de conhecimento e atrai a atenção das pessoas pela inovação, pela opinião, pela criatividade.
Olha que interessante que tem essa aplicação da palavra saiu. Então, eis que o semeador, aquele que dissemina, que espalha, ele saiu com uma intenção própria, com um objetivo, com entendimento. Ele não saiu por sair, ele saiu porque ele tinha um entendimento. Muitas das vezes você está aí sem saber o que você pode fazer, sem saber como você pode plantar a mensagem do reino, como que você pode falar das coisas do reino, como você pode falar de Jesus para as pessoas. Entenda isso, o semeador saiu a semear. Seja um semeador, seja alguém que dissemina, seja alguém que trabalha o entendimento dentro de si para levar até o próximo a palavra, o conhecimento. Tenha essa motivação, tenha esse objetivo bem explícito dentro de você. Por último, a palavra semear. A palavra semear também, ela tem a mesma ideia, o mesmo sentido da palavra semeador. Elas são a mesma palavra utilizada para semeador e semear tem o mesmo significado, da ideia de estender, ou seja, alguém que semeia, que espalha, que dissemina. Então veja bem, o interessante é que o semeador saiu a semear. Mais adiante no versículo 11, Lucas 8, versículo 11, diz assim, a explicação da parábola. Então veja bem, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Quando nós falamos de semeador, logo na parábola utilizada, na analogia que foi feita, nós pensamos em alguém que está plantando alguma coisa. Então, na analogia utilizada, a semente significava a palavra de Deus. Agora vamos entender o que significa a palavra semente. A palavra semente utilizada no grego é esporos, vem da palavra espeiro, ou seja, a palavra esporos tem a sua raiz na palavra espeiro, que é a mesma de semeador, de semear. Então, semente está totalmente ligada a espeiro, ou seja, semeadura. É tão interessante entender que o semeador semeia, a semente está totalmente ligada a ele. Então veja bem que essa palavra traz um entendimento muito claro para nós, de que aquilo que você traz para as pessoas é algo que pertence a você. É por isso que você, muitas das vezes, pessoas têm dificuldades, talvez você não tenha, ou talvez você tenha dificuldade de pregar o evangelho, dificuldade de pregar a palavra. Veja o que esse versículo, minuciosamente, pegando o sentido da palavra, o que ele quer dizer para nós. Se verdadeiramente a semente está em você, você é um semeador. Talvez você está tendo dificuldade de falar de Jesus para as pessoas, porque essa semente não está totalmente dentro de você. Talvez você não está tendo o entendimento necessário. Olha o que a palavra diz. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Quanto mais eu ouço da palavra de Deus, mais a minha fé cresce. A palavra de Deus traz a semente necessária para que a minha fé possa germinar, crescer, se multiplicar. Então entenda, esta palavra ela traz esse significado. Um pouquinho mais adiante, na mesma parte do versículo, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Para finalizar, eu quero trazer o entendimento do que significa a palavra. O que significa palavra? Esta palavra utilizada nesse versículo significa logos. Você já deve ter ouvido falar sobre logos. Logos tem o sentido de palavra proferida a viva voz, os ditos de Deus, decreto, mandato ou ordem. Decreto, mandato ou ordem. Então veja bem, para a gente poder finalizar. Quando o semeador saiu a semear, e Jesus começa a explicar mais lá na frente no versículo 11 do que se trata a parábola, ele diz, a semente é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Do que ele estava falando? Ele estava falando sobre o decreto, o mandato de Deus. Ele estava pregando em voz audível, em voz viva, os ditos, as coisas de Deus, que são concernentes, que são pertencentes ao reino de Deus. Então veja bem, por que eu quis trazer essa palavra e trazer esse entendimento? Para você, para que você perceba que
Você precisa pregar o reino de Deus. Você precisa falar para as pessoas sobre o reino de Deus. Você não pode deixar que as coisas limitem você. Muitas das vezes você pode estar limitado porque essa semente, a palavra de Deus, o entendimento, não está dentro de você. Você precisa ler a palavra. Você precisa se relacionar com ela. Você precisa orar, pedir ao Espírito Santo que dê entendimento. Você precisa se consagrar para esse momento de trazer o entendimento do reino de Deus. Você não precisa se preocupar com o que você vai dizer. Eu não sou perfeito e eu estou aqui, trazendo essa palavra para você. Vamos juntos pregar a palavra do reino de Deus. Você sabia que tem muitas pessoas que, por não entenderem algo da palavra de Deus, elas ignoram? Tem pessoas que estão do seu lado hoje, que ignoram completamente a palavra de Deus por não ter entendimento. Aquilo que a gente não entende, geralmente a gente afasta. Então, vamos juntos pregar a palavra de Deus. Eu faço isso por amor. Faça isso por amor também. Por amor ao reino. Por amor aos irmãos. Por querer ver cada vez mais pessoas entendidas da palavra de Deus. É muito importante. A palavra de Deus, ela abre portas, ela quebra correntes. Ela tira o falso entendimento. Ela acaba com a mentira e traz a verdade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Graça da parte de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo é o que eu desejo para você. Um abraço.